Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Em meio a tudo que está acontecendo aí, né? Tô fazendo a gravação nesse domingo para falar com vocês. Um domingo bem tortuoso, né? Nesse 8 de janeiro. Tortuoso que eu falo pelos noticiários que a gente tem visto, né? Durante toda a tarde do domingo. Eu não sei quando que você vai ver esse podcast, você vai ver amanhã na segunda-feira, daqui 1 ano, 200 anos, não sei quanto tempo você vai ver esse podcast, mas eu sei que hoje, num domingo, 8 de janeiro de 2023, tá tenso, né? Tá tenso os noticiários. Eu não gosto de abranger política no podcast, eu não vou fazer isso, não vou cometer isso, eu não vou nem falar que é um erro eu falar de política, mas é que não cabe, eu não consigo misturar. Estão ouvindo os cachorrinhos? Às vezes vocês ouvem os cachorrinhos comigo, né? Vamos ver. Olha lá, o cachorrinho, ouviram? Mas tudo bem, eles sempre me acompanham aqui. Não é que eu não quero falar de política por algum motivo específico, é que eu acho que as coisas não devem ser misturadas. Porque o objetivo é falar sobre isso, sobre a corporação Mormon, não política. Mas a gente vê as coisas que estão acontecendo, é complicado você ficar totalmente na inércia. Tá difícil. Eu tenho falado que não vamos ter um ano muito bom, eu acredito relacionado ao externo, ao que as pessoas que estão nos governando, ou economia, política também pode ser tudo. Não acredito que será um ano bom. Eu já falei aqui que o que eu acredito é que nós podemos fazer o nosso ano melhor, independente das coisas que são os fatores externos, às vezes nos atrapalhando. Mas sim, é triste ver o que está acontecendo. De todas as óticas, é difícil ver o que está acontecendo e triste. Por exemplo, o que está acontecendo em Brasília, né? Não sei quando você vai ver esse podcast. Aconteceu essa tarde e ainda está rolando lá. Mas em contrapartida, né, deixando um pouco isso à parte, embora que faz parte da nossa vida aqui nesse país, todas essas coisas estão acontecendo, eu não sei se vocês viram também, no mesmo dia de hoje, mais cedo, o vídeo da Vânia Moore. Às vezes eu converso com a Vânia, né, nos bastidores aí, e vocês devem ter ouvido a história que ela contou lá. Ela até fez a referência porque é o que aconteceu, a história chegou para mim. É uma pessoa que ouve o podcast, que já foi membro da igreja há um tempão. Ela passou por algo singular na vida dela, nada bom e agradável dentro da corporação Mormon, e ela relatou isso. Vocês chegaram a ver? Eu não vou comentar. Eu peço para que vocês, se não viram, ouçam. Por quê? A própria Vânia fala lá, porque é o jeito que eu procurei a Vânia para falar disso. Quando chegou essa história para mim, e a pessoa que falou na história, ela não mencionou o nome, e eu vou ser sincero para vocês, pelo grau daquela história, é bom que ela nem se identifique mesmo. Porque a história dela já vale muito para muitas pessoas verem que não estão sozinhas e confirmar muitas coisas que a gente fala aqui. Mas ela não precisa se colocar em evidência por causa disso. Também concordo com ela em não ter falado o nome dela. Mas a história que ela relata, que ela ainda fala, você pode compartilhar com a Vânia também, se você tiver o contato. Mas sim, tenho contato com a Vânia, falo com a Vânia. E quando eu li a história dessa mulher, olha, eu começo a ficar diferente quando eu lembro disso. Começa a me dar umas palpitações, sério mesmo, agora, nesse momento, porque eu tô lembrando da história. Quando eu li essa história, eu falei, eu não vou conseguir fazer a leitura dessa história no podcast. Se eu conseguisse ler essa história aqui, a maneira que eu ia tratar o líder daquela história, o mínimo que eu ia fazer, o mínimo, mais fácil, clarinho e singelo jeito de falar, ia chamá-lo de canalha. Mas eu sei que eu não ia conseguir parar nisso. Quem ouviu a Vânia contar a história, essa história que eu recebi e passei para a Vânia, Por que eu passei para a Vânia? Quando eu procurei a Vânia, eu falei, Vânia, eu recebi uma história
A pessoa também te conhece, falou que se eu tivesse contato com você, você poderia utilizá-la também. Eu não consegui nem terminar, eu não consegui ler 3 vezes. Eu li uma vez, depois consegui força lendo só, hein, pra mim. Depois eu não consegui ler mais. Aí eu entrei em contato com a Vânia, olha o cachorrinho, olha lá, que me acompanha sempre. Acostumem, onde eu tô aqui tem muitos cachorros e não consigo parar. Então é sempre assim, né? Um cachorro começa a latir e outro, assim, tá mais longe, começa e fica aquela sinfonia de cachorros, né? Mas não dá pra tirar a atenção do que eu tô falando com vocês. Atenção, não tô nem falando a atenção, é que não dá pra tirar a atenção do que eu tô falando pra vocês. Essa história dessa moça, para que a Vânia contou no vídeo dela, eu não consegui ler, sabe? Eu queria fazer, eu até pensei, eu vou ler no podcast. Mas eu não ia conseguir, porque quando eu chego aqui para falar com vocês, é uma emoção sempre, toda vez é uma emoção diferente, de acordo com o assunto que a gente vai abordar. E se eu fosse tratar aquele assunto, ler aquela história aqui, o mínimo que eu ia tratar o líder daquela história é de canalha, e eu ia talvez usar até palavras de baixo calão, e por querer. Se eu lesse aquela história aqui para vocês, provavelmente eu ia usar, já tá difícil, porque eu já tô lembrando da história. Ia ser difícil eu não usar palavras de baixo calão, xingar esse canalha. Ia ser por querer, porque eu queria xingá-lo pelas coisas que ele fez com essa moça. Aí eu falei, Vânia, eu não consigo ler essa história no podcast, eu não vou conseguir. Vai mexer muito comigo, como só eu lendo, né? Aí a Vânia, como uma pessoa mais sensata, né, na hora de se pensar ali, mantendo a cabeça dela mais fria, mais tranquila para ler algo desse jeito, ela também já deu notícias como a do Hinckley e tal. Aí a Vânia, lógico, com todo o carinho, né, vou ler sim, Paulo, pode deixar, tal. E chegou o momento e ela fez esse vídeo, que é o de hoje, tá? Você procure lá o vídeo da Vânia, que ela lê a história hoje que eu recebi, passei para ela. É complicado coisas como isso. Aí a pessoa chega, sabe, fala assim, mas às vezes você pega muito pesado, ou às vezes você fica querendo chamar atenção. As pessoas às vezes falam que eu quero chamar atenção. Posso falar a verdade para vocês? Chamar atenção, eu quero sim, mas não do jeito que você está pensando. É para que as pessoas que têm a pulguinha atrás da orelha ou entendem ou começam a entender que uma corporação que esconde um monte de coisas dela, ela pode sim ter o poder na mão de descobrir, saber por ela mesma e tomar a decisão verdadeira com o que ela tem na mão, se ela fica ou não. Então eu quero chamar a atenção para ver que existe sim uma falcatrua dentro de uma história como da Corporação Mormon, e tem. Ah, você quer chamar atenção? Quero sim, não do jeito que você pensa. Não quero me mostrar, eu quero mostrar para as pessoas que existem esse lado de alguém que vai, aprisiona você com um monte de coisas na sua mente. Ah, você fez isso, cargo, amigo, tal, templo, tal, e dízimo, tal. De repente você já está lá, com o cabresto, sofrendo fofoca, disputa de cargos, tudo um monte de coisa que a gente já falou aqui. É complicado. E eu não consegui terminar de ler, sabe? A história. Tá vendo? Eu não vou começar a contar a história de novo aqui. Peço a gentileza para vocês. Procurem o vídeo da Vânia Moore. Ouçam o que ela contou no vídeo de hoje, tá? Se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar o tema que ela colocou lá, porque o tema que ela colocou no vídeo é uma frase da história que a pessoa contou da vida dela ali. Acho que é alguma coisa assim, o bispo está louquinho por você, alguma coisa assim. Olha só, acho que esse é o título, tá? Ou é alguma coisa parafraseando com isso. Mas imagina um título escrito assim, ó, o bispo está louquinho por você. O que vocês acham que fala nessa história? Eu não consigo terminar aqui para vocês. Eu quero começar a entrar na história aqui, mas eu começo até a tremer, eu não consigo. E eu vou começar, se eu contar essa história, que eu falei para vocês, eu vou começar a xingar o personagem mau caráter dessa história, e vai ser porque eu quero xingá-lo. De verdade. Mas eu não vou contar a história. Deixa vocês verem lá. Por isso, se eu já passei pra Vânia, que eu não queria mesmo contar aqui para não perder o fio da meada.
e vai ser um episódio pesado, e às vezes vocês, sei lá, tem criança do lado, eu não vou ficar falando um monte de palavrão aqui, porque a vontade que eu tenho é pra esse personagem, desse raio dessa história, tá? Tem coisas que é difícil e mexe com a gente, mas não é por isso que a gente tem que deixar passar. Ouçam bem, eu volto a repetir, vou repetir o que eu acabei de falar pra vocês. Tem coisas que mexem com a gente profundamente, mas não é por isso que a gente tem que deixar de tocar nesses assuntos. E a gente vai fazer. Temos tanta coisa para falar aqui. Mas você nunca chega de tanto assunto e todo dia. Sim, nós fazemos aqui podcasts diários. Diários, pararam para pensar? Quem aqui parou para pensar nisso? Podcasts diários com assuntos diferentes. Ou às vezes a gente toca com percepções diferentes em outros, no mesmo assunto, às vezes lá de trás. Mas temos sim assuntos para falar. E eu falei num teste de live que eu fiz aí. Eu fiz quem tá acompanhando uns testes de live que eu tô fazendo aí, porque às vezes eu quero fazer live no YouTube, então eu tô treinando, né? E tem gente que acompanhou aí. E é o que eu falei. É um poço sem fundo os assuntos que a gente tem pra falar aqui. E é assim que vai ser. Tem coisa pra caramba pra falar aqui. E não vamos deixar passar batido só porque é assunto pesado. Eu já falei que muita coisa me dá gatilho e dá mesmo, e não é só isso. Agora, eu prefiro falar um monte de coisa aqui que me dá um monte de gatilho de lembrar daquele raio daquela corporação, mas com o benefício de que muita gente que está aí do lado me ouvindo precisa ouvir essas coisas. Com o mesmo propósito que eu falo sempre, para entender que não é um peixe fora d'água. E é isso. E para entender que lá, além de pessoas boas, que tem sim, também tem canalhas, crápulas e safados, igual da história que a Vânia contou. E é isso. Tá? Desculpa não contar a história para vocês, que eu não vou conseguir contar essa história aqui que a Vânia contou. Vá até o vídeo dela, acabando aqui, dá uma olhada lá no vídeo. Ela contou hoje no vídeo a história que eu não consegui ler e passei para a Vânia. Tá certo? Obrigado por todo mundo que tá aqui comigo sempre. Eu estimo demais cada um que tá aqui. Nem conheço vocês, mas eu sei, a força positiva já é grande assim. Sou muito grato por ter esse momento com vocês diariamente. E assim será por muito tempo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.